Frederico Wassef, o advogado que nega ser anjo, apesar do rostinho angelical, todo dia aparece com uma novidade, a última. Ele teria abrigado Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio e amigo de longa data de Jair Bolsonaro, porque haveria um plano para matá-lo e culpar a família do presidente. Ele diz que Queiroz continua correndo risco, que podem matá-lo na cadeia. Esse caso é cheio de histórias mal contadas. A CNN chegou a dar a notícia que o Queiroz faria um acordo de delação premiada para proteger as filhas e a mulher, Márcia Aguiar, foragida da justiça. A defesa do ex-policial negou. Juliana Del Piva, você que está na cola do Queiroz desde dezembro de 2018, se o Queiroz abrir a boca, cai para muita gente, ou você acha que quem pode falar é a mulher dele? E, emendando aqui a terceira pergunta, ele realmente corre risco? Porque depois de ouvir um negócio desse, se eu fosse o Queiroz, eu ia dormir de olho aberto. Então, olha, é uma situação muito difícil de saber, sabe? Com certeza ele sabe muito, né? Ele é amigo do presidente desde os anos 80, eles se conheceram na Vila Militar. Então, assim, mais que um assessor do Flávio, ele sempre foi um amigo do presidente da República. Então, assim, ele, por tudo, inclusive, que a investigação já mostrou, claro que tem condições de contar o que aconteceu. Agora, se você quer a minha opinião, eu acho muito difícil do Queiroz falar, sabe? Acho bastante difícil, porque fora a questão da lealdade ali, que sempre pareceu muito forte, o próprio advogado que está agora defendendo ele, né? Ele é um advogado que é próximo ao Frederico Wassef. O Paulo Emílio Catapreta é um advogado extremamente respeitado em Brasília, atua em caso da Lava Jato, mas ele tem uma relação de proximidade com o Frederico Wassef. Então, assim, eu, de fora, não consigo achar que essa estratégia ali, de alguma maneira, não permaneça, sabe, próxima. Porque antes, inclusive, este ano, né, o Paulo Emílio Catapreta estava defendendo o Adriano, que também é um interessado no caso da rachadinha, né, o ex-capitão Adriano do BOPE, que morreu naquela operação da Bahia, era investigado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, pela questão de ser o líder do escritório do crime, né, aquela milícia de Rio das Pedras. Então, eu fico, assim, achando que enquanto a defesa estiver montada desta maneira, ela não tem possibilidade nem de mostrar ali que o Queiroz talvez pensasse num acordo de delação. Eu concordo que é diferente para a mulher dele, né? A mulher dele não tem esse envolvimento todo, não tem essa proximidade toda. Mas essa família tá junto dentro dessa história, dentro desse sigilo, dentro dessa operação para esconder o Queiroz desde o início. Todos eles têm ali algum envolvimento. Eu não acho que é tão simples assim algum desse grupo que envolve mais diretamente a família do Queiroz abrir simplesmente tudo o que aconteceu ali dentro desse esquema. Juliana, eu posso fazer uma provocação? Você me permite, Tabet? Claro. Você é muito melhor informada do que eu e tem muito mais fontes nesse universo do que eu. Então, eu já parto dessa premissa, tá? Mas, pelo que eu tenho ouvido, o Queiroz é capaz de uma fidelidade muito parecida com a fidelidade da máfia em relação aos Bolsonaro, de fato. Não é muito diferente nesse sentido, embora não esteja comparando as pessoas, com o que o Zé Dirceu era em relação ao Lula e ao PT. O Dirceu foi preso, entrou calado, saiu calado e poderiam ter deixado ele na cadeia a vida inteira, que ele permaneceria calado. Existe, sim, esse nível de fidelidade. Mas eu tenho a impressão que a mulher e a filha do Queiroz são o pé de barro dele, são o calcanhar de Aquiles dele. A justiça tem, o MP, a Polícia Federal, o MP e a Polícia Civil têm indícios fortes relacionados à mulher do Queiroz. E se existe ameaça de prendê-la,
e de ela ser, de alguma forma, condenada a alguma pena que envolva reclusão, que envolva cadeia, eu tenho a impressão que ele topa um acordo de delação premiada, sim, não por causa dele, mas por causa da mulher. E se chegarem na filha, eu acho que a pressão triplica. A filha tem até mostrado que tá perdendo o negócio. Ela tem se mostrado mais disposta a falar, não é, Juliana? Eu não sei, sinceramente, sobre isso, eu não tenho essa impressão. Muita gente me provocou com isso nesses últimos dias. Ai, a Natália é um elo fraco. Eu concordo com o raciocínio de que o Queiroz tem esse calcanhar de Aquiles com relação à família. Mas, ao mesmo tempo, tudo leva a crer assim, que elas estão extremamente envolvidas dentro do esquema. E como isso também tem um braço de relações com pessoas que envolvem, né, a milícia, eu tenho minha dúvida o quanto assim, é simples para eles fazer delação premiada e colocar a própria vida em risco ao colocar essa carta na mesa, entendeu? Então, assim, eu acho que é bem mais complicado pensar... assim, o tamanho desse problema, a gente pode estar vendo só, assim, a ponta do iceberg, entendeu? E não necessariamente o todo, com tudo que a gente já sabe que é muito, né? Então, eu tenho dúvidas sérias sobre a possibilidade do Queiroz falar em algum momento, porque também não acredito que vá amenizar muito a questão da pena dele. É diferente do Dirceu, que é uma questão ideológica, entendeu? Acho que o Queiroz tem... não é uma questão de ideologia, de ética, é uma questão de lealdade, de amizade, mas também é de um puro envolvimento, né, com uma situação criminosa, em que ele colocou não apenas a família dele, praticamente toda, porque assim, ó, a gente fala muito da Natália, mas a outra filha do Queiroz, que chama Evelyn, também é investigada, uma das filhas da Márcia, que também chama Evelyn, é uma confusão, a Evelyn Maiara, também é investigada. Então, assim, ele colocou a família, grande parte da família dele ali, entendeu? Então, eu tenho dúvidas sérias sobre delação premiada com relação ao núcleo do Queiroz. Pode ser que depois mais coisas aconteçam e isso venha à tona, mas eu acho que está fora do timing também, porque essa decisão do TJ, ela dá um respiro absurdo à defesa do Flávio Bolsonaro. Então, assim, qual é o sentido deles estarem pensando em delação premiada agora que eles conseguiram criar uma sinuca de bico enorme ali para o Ministério Público, que é, no mínimo, atrasar essa denúncia que estava prestes a sair hoje, amanhã, essa semana, e levar isso para um recurso no STJ? Que, assim, Pedro, eu discordo um pouco que seja tão simples. Eu até acho que, assim, todos sabemos que é a questão da jurisprudência, mas esse caso se arrasta 2 anos para fazer a denúncia, concluir a investigação. Eu acho, todo mundo que circula ali ao redor acha que essa história vai terminar no Supremo Tribunal Federal. Então, eu não sei, assim, se é tão simples tudo isso, sabe? E eu suspeito que se alguém vai fazer... Porque, assim, tem 60 e poucos assessores do Flávio que são investigados dentro desse procedimento. Eu acho mais fácil um outro cidadão que não é ligado ao núcleo do Queiroz abrir o bico antes do Queiroz abrir o bico. Eu acho bem menos complicado, entendeu? Mas todo mundo transparece muito medo. Desde que essa investigação começou, onde você bate para tentar conversar com as pessoas, elas transparecem muito medo. Eu tenho que a gente falou disso semana passada, né? Que assim, no caso do Dirceu, no caso do Joesley, ele abre o bico, ele vira delator. É quase chique você ser delator. Num caso desse que envolve milícia, você abre o bico e você vira X9, né? Parece milícia, tráfico. O cara que abre o bico, ele é X9, é outra coisa. Quase uma desonra e uma assinatura de uma sentença de morte, às vezes, em casos assim. Então, é compreensível que haja esse medo. Fala, Mara. Não, eu tenho uma dúvida, e vocês que acompanham esses meandros jurídicos dessa
dessa situação podem me ajudar a pensar. O que aconteceu com aquela teoria do domínio do fato, que foi usada pelo Joaquim Barbosa e que, na época, vocês falaram do José Dirceu, e na época foi usado ali para pegar o pessoal do Mensalão. Na cobertura que eu tenho visto, ainda não apareceu nada sobre isso. Quer dizer, essa teoria do domínio, dessa tese jurídica do domínio do fato, ela não vale mais? Posso me arriscar a fazer uma interpretação de por que ela não está colocada? É porque tem muita prova já conectando o Flávio ao esquema. Então, assim, não é uma questão de que os outros faziam e o Flávio não tinha como não saber. Existem já elementos que conectam o senador ao Queiroz e a todas as questões, né? O senador é acusado pelo Ministério Público de lavar dinheiro dentro da sua loja de chocolate e no aumento do patrimônio deles, assim, sobretudo de 14 para cá, de 2014 para cá, ele tem um aumento expressivo de patrimônio imóveis, né, apartamentos. Então, assim, tem negociações que não se explicam. Ele compra barato um apartamento em Copacabana, valoriza 500, 600% em um ano, assim, entendeu? E aí também agora, na prisão do Queiroz, veio à tona a questão do Queiroz pagar despesas em dinheiro vivo para o Flávio. O Ministério Público conseguiu, inclusive, imagens do Queiroz pagando boletos da escola das filhas do Flávio, despesas de saúde. Então, assim, acho que a teoria do domínio do fato teve muita crítica a ela, com a ideia de que não se encontraram provas, então tem essa questão de que como é que todo mundo sabia do esquema e o comandante, vamos dizer, do esquema não sabia. Ali o Flávio está totalmente conectado, entendeu? Não tem muito como fugir disso, sabe? E as provas são... Bom, eles prenderam, além de tudo isso que eu falei, eles prenderam o Queiroz na casa do advogado, do Flávio, né, no sítio do Frederico Vassef. Então, ele tá mais entregue, batom na cueca que não acaba mais. Não tem para onde fugir. Fábio, se me permite, só para completar o raciocínio de Juliana, o Ministério Público já indica nas suas investigações que o senador Flávio é o chefe da organização criminosa. Isso está na condução do processo de investigação por parte do Ministério Público. Então, no meu sentir, neste caso, nem precisa da teoria do domínio do fato. O fato já está dado concretamente. Todos os elementos já estão colocados. O que tem é que ocorrer a condução da investigação, né? Por isso, não à toa que os procedimentos, que o comportamento da parte da defesa do Flávio nem tem sido no que tange ao mérito. Tem sido sempre no que tange ao processo. Veja, todas as decisões de defesa do Flávio têm sido para atrasar o processo, para conturbar o processo, para definir qual é o foro, e aí... tem essa decisão, no mínimo estranha, aí do Tribunal de Justiça do Rio, porque o Pedro estava falando aí, essa decisão do Tribunal de Justiça do Rio não foi uma decisão sobre a prerrogativa do foro, foi uma decisão sobre qual foro já extinto, de tão esdrúxula que é, porque a categoria do investigado, ele não está nem naquela categoria mais. Então, além de ser uma decisão anacrônica, porque o foro já foi relativizado, ainda foi uma decisão com base em um foro em que o investigado agora não está sendo conduzido. Por coerência, qual era a medida que a defesa tinha que ter feito? Mas, claro, o papel da defesa não é a coerência, o papel da defesa é defender o réu. Deveria dizer, não, o investigado agora está no Supremo Tribunal Federal. Então, a condução poderia ser aqui no Supremo Tribunal Federal. Mas, qual foi a conveniência da defesa? Foi o espaço e a corte que era mais confortável, no mínimo para ele, que era essa turma criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
Senador, se me permite uma questão só. O primeiro curso do Flávio, depois que a investigação veio à tona em dezembro de 2018, em janeiro do ano passado, ele foi pedir foro no Supremo Tribunal Federal. Foi o primeiro HC que a defesa dele impetrou. Sim. E o ministro Fux suspendeu ali até que se analisasse o mérito, mas o Marco Aurélio, que era o relator, o ministro Marco Aurélio, devolveu aquilo para o Rio de Janeiro. Assim, eu me lembro que ele chegava a usar uma expressão de dizer que ele estava mandando essas questões justamente por causa da jurisprudência do Supremo sem nem olhar, porque não cabia mais esse tipo de discussão, sabe? Então, assim, ele tentou o foro lá no Supremo e não deu, aí ele desceu, né, com a investigação desceu aqui para o Rio de Janeiro de volta para a primeira instância, e aí ele começou realmente a questionar todas as medidas cautelares, né, as decisões que instruíram a investigação. A primeira foi a quebra de sigilo bancário dele, dos assessores, da família, que é uma quebra bastante ampla, envolve 100 e poucas pessoas. Depois, ele começou a questionar essa questão do foro. Aí ele não queria ser investigado pelo juiz Flávio Itabaiana. Isso foi lá por setembro, entendeu? Esse julgamento que teve a semana passada teve um prenúncio em setembro do ano passado. E tem um papel muito interessante que é de uma procuradora do Ministério Público que atua só na segunda instância, só em habeas corpus. Ela deu aval. Ela deu um parecer favorável ao pedido da defesa, já em setembro. E aí eles entraram numa confusão lá, brigaram na defesa, desistiram desse HC em setembro do ano passado. Esperaram o julgamento do Supremo, que também discutia questões de instrução da investigação, o compartilhamento de dados do relatório do COAF. Aí perderam o julgamento, aí eles voltaram para essa questão do foro, agora em março desse ano. E, de novo, teve esse mesmo caminho. A procuradora do Ministério Público da segunda instância deu aval para esse pedido da defesa. Então, assim, eu que venho ali acompanhando isso, esse bastidor, eu sentia alguma coisa assim, sabe? Até brincava ali, ó, tá cheirando pizza, sabe? Tá esquisito. Esse caminho não parece que vai terminar bem ali para o Ministério Público. E aí, quando teve a operação do Queiroz, meio que o bastidor do tribunal dava uma noção de choque, né? Assim, olha, gente, prenderam o Queiroz na casa do Vacef, né? Assim, um ano guardado dentro da casa do Vacef. Mas eu diria, assim, falando sobre o que o Pedro disse antes, o desembargador Paulo Rangel, que foi o que desempatou a votação, ele era dado como certo que ele votaria da maneira como ele votou, independente dele ter um livro em que ele defendeu o contrário. Mas a surpresa, eu diria, foi uma desembargadora chamada Mônica Toledo, porque ela nunca tinha votado a favor da defesa, entendeu? Assim, ela tinha mantido a quebra de sigilo, ela tinha negado pedidos da defesa do sócio do Flávio também. Então, eu acho que ela foi a balança que não se esperava, sabe? Ele deu o voto que desempatou quando estava 1-1, mas ela era o voto que as pessoas achavam ainda, vamos dizer assim, que não iria ir de acordo com a defesa. E, enfim, há muitas dúvidas sobre o que é que foi que fez eles, né, chegarem a esse placar aí apertadinho também, né? São 3 votos só.